paz, que Deus abençoe, que Deus libere graça e poder sobre a sua vida. Estamos aqui nessa manhã e eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Vou passar alguns dias falando sobre fé na palavra de Deus. A palavra de Deus fala no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A armadilha do diabo continua a mesma. Ele sempre vai agir na necessidade. A fome que temos por alguma coisa é a porta de entrada das investidas do inimigo. Talvez a sua fome não é de comida, mas a sua fome é de fama, a sua fome é de dinheiro, a sua fome é de alguma coisa que precisa saciar a sua carne. Esse texto fala que após um período de jejum, Jesus teve fome. Então foi tentado. E eu pergunto a você, qual tem sido a tua fome? Cuidado, pois nela é que você será tentado. É incrível como o diabo tem a paciência de esperar. Ele esperou Jesus ter fome para então tentá-lo. Talvez você precise entender que as portas de entrada estão ainda fechadas, mas quando você tiver fome, ele vai te visitar. E como vencer então as investidas do inimigo quando ele chegar? Como vencer então e aumentar minha fé na palavra de Deus? Essa palavra de Deus te fará vencer todas as ciladas do inimigo. Essa palavra de Deus, essa fé na palavra que vai te fazer vencer. E Jesus dá o caminho. E a palavra diz que ele disse assim, está escrito. Então, Jesus poderia ter dito qualquer outra coisa, querido, mas ele disse está escrito. Sabe por quê? Porque Deus, em sua misericórdia, deixou um compêndio doutrinário para aumentar a nossa fé e para que nós pudéssemos viver pela Escritura. Então, ler o que está escrito a respeito de Deus nos fará aumentar a nossa fé na palavra de Deus. Então, quando você lê aquilo que está escrito a respeito de Deus, a sua fé aumenta. Salmo 1, versículo 2 e 3 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, que a sua folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Pode prestar atenção que o sucesso está atrelado ao que você se dedica, ao que nos dedicamos. Se nós queremos ter sucesso na palavra de Deus, nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Se queremos ter uma fé de sucesso, devemos nos dedicar a essa palavra. Ninguém que não dispensa, olha só, ninguém que não dispensa o tempo alheio a praticar a palavra de Deus, acha que desenvolverá fé nela para crescer ou para vencer. No livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, Deus fala a Josué: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de guardar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Sem disposição para meditar na palavra, não tem como a sua fé aumentar. Para vencermos ou para inibirmos ou para lutarmos contra as investidas do diabo em qualquer área da nossa vida, devemos ser como Jesus, viver pelo que está escrito, e ter fome de Deus, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então eu quero que você entenda nesse momento dessa mensagem que a sua dedicação à palavra aumentará a sua fé na palavra, e a sua fé na palavra fará você viver os milagres e, acima de tudo, se proteger de toda a investida do diabo na sua vida. Então, viva pela palavra de Deus. Tenha fé na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe as obras das suas mãos. Amém.